Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, todos estejam experimentando dessas graças maravilhosas que Deus tem dispensado sobre nós todos os dias. Privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Eu peço que, por gentileza, abram comigo 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versos 1 ao verso 5. Os versos que estaremos lendo. Nós estamos dando sequência à série de mensagens Cristianismo Puro e Simples. Temos feito exposições desde o ano passado nesta epístola e hoje é a 16ª mensagem. Leremos o capítulo 5, verso 1 ao verso 5. 1 João, capítulo 5, versos 1 ao verso 5. O texto da palavra de Deus diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos. Pai querido, nós te bendizemos, porque o teu povo aqui está reunido para te entoar cânticos de louvor. O Senhor é digno de recebê-los. Nós reconhecemos que tu és santo, puríssimo, que tu és maravilhoso, que o Senhor é grandiosíssimo e que ninguém pode ser comparado a ti. Nós temos o Senhor como nosso alto refúgio, a nossa fortaleza. É no Senhor que nós encontramos abrigo, consolo, fortalecimento, sabedoria. É no Senhor que nós reconhecemos também a nossa fraqueza e a nossa necessidade de recebermos de Ti a Tua graça. E é por ela que nós rogamos neste momento. Dá-nos compreensão da Tua palavra, alcance cada coração, e que a Tua palavra, ó Deus, instrumentalizada pelo Teu Espírito, alcance a todos aqueles que o Senhor deseja alcançar nesta noite, produzindo vida, produzindo convencimento, quebrantamento, humilhação, fortalecimento, conforme a Tua soberana vontade. Nós rogamos por isto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muitos dentre nós carregam dúvidas sobre o que é ser um cristão e como se tornar um cristão. Há aqueles que pensam que para ser um cristão é necessário apenas se filiar a uma religião monoteísta. Outros pensam que para ser um cristão é necessário praticar obras beneficentes. À medida que estão praticando obras assistenciais, eles estão com estas obras afirmando para si mesmos que eles são cristãos. Outros pensam que para serem cristãos bastam se filiar, registrar o seu nome numa igreja evangélica. Outros pensam que para serem cristãos basta simplesmente atender à agenda de uma determinada igreja evangélica. Quantos de nós aqui já não sofremos por causa de doutrinas erradas? Não tivemos dúvidas a respeito da nossa salvação porque negligenciamos uma campanha de oração, quebramos um jejum fora do horário ou do dia programado, ou porque deixamos de participar de alguma atividade na igreja e passamos a sofrer com aquela dúvida de que estamos deixando de ser cristãos ou até mesmo sendo discriminados por outros porque não estamos participando regularmente das atividades da igreja. São convicções. Outros pensam que para ser um cristão basta ser filho de pais que sejam crentes. No entanto, na presença de Deus, só há duas condições humanas: aquela que se encontra espiritualmente morta, incapaz de se relacionar com o Senhor, incapaz de oferecer a Deus qualquer fruto que verdadeiramente glorifica o nome do Senhor, e aqueles que foram espiritualmente revigorados, reavivados, ressuscitados pelo novo nascimento. Eles estavam mortos em seus delitos e pecados, no entanto agora, pela obra maravilhosa de Cristo Jesus, eles se encontram vivos para Deus. Por isso eles compreendem o Evangelho e vivem de acordo com o próprio Evangelho. Por isso, o cristão é aquele que estava espiritualmente morto, mas que agora ele se encontra reconciliado com Deus através do novo nascimento. E esta é uma ênfase
uma das ênfases de João nesta epístola. Em todos os 5 capítulos, João usa por 15 vezes um verbo no grego que é traduzido aqui como gerar e nascer. João está enfatizando em toda a sua epístola a identidade daqueles crentes em face das perseguições e das falsas doutrinas que tinham entrado dentro da igreja, causando confusões e inseguranças, incertezas, dúvidas a respeito de algo que nunca deveríamos ter dúvidas: a nossa salvação pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esta epístola, nós identificamos pelo menos 4 propósitos do apóstolo João. O primeiro propósito está no verso 3 do capítulo 1. Se você puder voltar, por favor, as páginas da sua Bíblia, capítulo 1, verso 3. Aqui nós identificamos o primeiro propósito declarado por João, de que tenhamos comunhão com Deus e também uns com os outros. É para isso que ele escreveu. Diz o verso 3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, juntamente ou igualmente, minha Bíblia está com uma falha aqui, não consigo ler adequadamente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, ele escreve com o propósito de que tenhamos comunhão com o Pai e também comunhão uns com os outros. O segundo propósito dessa epístola está no verso 4 do capítulo 1. Ele diz o seguinte: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Qual era o intuito de João escrever essa epístola? Para que, tendo comunhão com o Pai e também uns com os outros, eles também se vissem completados por esta alegria de ver o povo de Deus, de ver os santos reunidos na presença do Senhor. O terceiro propósito de João se encontra no capítulo 2, verso 1. Aqui ele diz o seguinte: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, as letras, as palavras, as páginas dessa escritura têm o propósito de nos convencer a viver de tal maneira que não pequemos. E se pecarmos, nós temos a confiança de que Jesus é aquele que intercede por nós na presença do Pai, e por isso não temos motivo para andarmos com esta carga de culpa no nosso coração, porque confiamos na pessoa de Jesus. O quarto propósito está no capítulo 5, verso 13. No capítulo 5, verso 13, nós lemos o seguinte: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João também escreveu estas palavras para que tenhamos esta certeza de que temos a vida eterna, nós que cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. De modo geral, essa epístola está dividida em 2 grandes partes. O capítulo 1 até o capítulo 2, verso 26, João está lançando os fundamentos teológicos da fé e as cautelas que precisamos ter para defender essa fé, tanto para nós como também para com os nossos irmãos. A partir do capítulo 2, verso 27, até o final da epístola, João se concentra em fazer exortações para que a igreja experimente os resultados da comunhão com o Senhor e também uns com os outros. E o capítulo 5 é o último. E neste capítulo, João se preocupa apenas em fazer um resumo de todos os ensinos que ele já apresentou nos capítulos anteriores. Eu estou dividindo essa passagem, versos 1 ao verso 5 do capítulo 5, em 2 partes. Nos versos 1 e verso 3, vemos João mostrando os fundamentos do verdadeiro cristão. Quais são as bases, quais são as convicções que um cristão deve ter para que ele, de fato, tenha confiança de ser regenerado na presença do Senhor. E, por fim, a vitória do cristão. Todos nós queremos ter a convicção da vida cristã, queremos ter convicção da vida eterna, mas também queremos viver uma vida vitoriosa. Ouvimos em muitos ambientes do evangelicalismo brasileiro que o crente ele tem que ser vitorioso, ele tem que viver uma vida de vitória. E aqui João está fazendo uma declaração sobre qual é a vitória que o crente pode experimentar na sua experiência de vida cristã. E veremos isso dos versos 4 até o verso 5. Então, o primeiro ponto aqui é os fundamentos do verdadeiro cristão. Eu peço para que os irmãos olhem novamente o que diz o verso 1 até o verso 3. No verso 1, João diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus,
quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. E praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Basicamente, lendo essa passagem, identificamos aqui nas palavras de João 3 fundamentos do verdadeiro cristianismo. Quando se fala de fé cristã, João apresenta aqui 3 pilares ou 3 fundamentos do verdadeiro cristianismo. Primeiro, crer que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, como resposta desta fé, amar os nossos irmãos. Se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus Cristo, eu buscarei ter comunhão com os meus irmãos e andar com eles e viver com eles, por consideração de que esses irmãos foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E isso para mim é determinante para a maneira com a qual eu vou tratar cada um dos meus irmãos. E por fim, obedecer às exigências morais da palavra de Deus. Aliás, não é possível amar a Deus e amar os meus irmãos sem que observemos o que dizem os mandamentos do Senhor e os obedeçamos. Exatamente esses fundamentos que João lança nesses 3 versos que lemos aqui. João está preocupado em descrever esses fundamentos e ele está dizendo isso por uma razão muito clara em toda a epístola. Aquela igreja foi alvo de ataques de falsos mestres. Esses mestres estavam persuadindo muitos crentes a não acreditarem que Jesus é o Filho de Deus. E por causa disso, a comunhão de muitos cristãos estava sendo comprometida com Deus. E também, por isso, estava comprometendo a comunhão uns com os outros. E alguns estavam até como que perguntando para si mesmos: como posso saber se fui regenerado? Como posso saber se sou salvo? Eu me lembro que em 92, quando Cristo me agarrou com as suas mãos poderosas e me tirou de um ambiente de trevas, de muita violência que eu andei neste mundo, a mão poderosa do Senhor foi lá e me resgatou. Quando Ele me resgatou, eu era envolvido com gangue aqui em Goiânia, eu andava de uma maneira muito complicada, muito difícil, aprontei coisas sobre as quais tenho vergonha até hoje de mencionar, mas Cristo, na sua graça, na sua misericórdia, me resgatou. Quando Ele me resgatou, eu entendi o Evangelho e quis me aproximar da igreja. Apesar de ter sido criado na igreja, eu não tinha comunhão com a igreja. E eu queria ter comunhão agora com o povo de Deus. Eu queria agora desfrutar da presença dos meus irmãos. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja, alguns tiveram dificuldade de me entender, porque a igreja era muito conservadora, tinha um cabelo todo cheio de coisas, correntes no pescoço, nos anéis, só andava de preto, uma linguagem muito carregada de gírias, e eu estava tentando levar aqueles que faziam parte da gangue, que eu fazia parte, era um dos líderes dessa gangue do Jardim Guanabara, eu tentei levá-los para a igreja. E a gente chegava e sentava no fundo, e alguns rapidamente saíam de perto de nós, e aquilo me incomodou profundamente. E um dia, um dos líderes da igreja chegou a mim e disse: você está constrangendo o nosso ambiente. Eu me senti o pior dos seres humanos. Eu me senti discriminado. Eu vi a discriminação na pele e como aquilo me machucou. E eu perdi a motivação de estar na igreja porque eu estava me sentindo rejeitado pela igreja. Mas eu também não podia voltar para o mundo, porque a minha vida tinha sido transformada. Minha percepção do mundo tinha sido transformada. E eu não podia voltar para o mundo. Bom, estava sendo rejeitado na casa de Deus e eu não podia voltar para o mundo. Entrei num colapso de fé e comecei a questionar se eu era de fato um crente, se Cristo realmente tinha transformado a minha vida ou não. Entrei num estado depressivo, foi um período muito difícil da minha vida, minha mãe sofreu muito. Deus me deu força, graças a Deus saí daquele estado e voltei para a igreja disposto a enfrentar qualquer pessoa que me questionasse e me discriminasse. E estou na igreja até hoje, graças a Deus, aleluia. Esse foi um período muito difícil, porque quando uma palavra, novo na fé, vendo aquela liderança como uma pessoa madura na fé, vem e diz que eu estou constrangendo, estou causando um problema no meio da igreja, por causa da minha aparência, aquilo para mim colocou em xeque a minha convicção, porque eu não tinha raízes profundas, eu não tinha uma experiência madura na fé, e voltei para casa cheio de dúvidas, e o pior, envergonhado diante daqueles que eu estava tentando tirar do mundo e trazer para a casa de Deus. E muitos na igreja, que para quem João está escrevendo, estavam com esta dúvida: será que eu sou de fato uma pessoa regenerada, crente em Cristo Jesus ou não? Apesar de terem tido experiência no Evangelho, agora estavam em dúvida. E João então se ocupa em dizer quais são os sinais
que podemos observar de uma vida cristã que verdadeiramente está fundamentada no verdadeiro Evangelho. Ele diz no capítulo 3, verso 9, você pode conferir por gentileza, ele diz no capítulo 3, verso 9, que o verdadeiro cristão, ele não vive na prática do pecado, ele não insiste em viver na prática do pecado. Ainda que ele peca, ele se envergonha do pecado, ele luta para abandonar o pecado, porque ele não vive na prática do pecado. Segundo, ele diz no capítulo 2, verso 29, que o verdadeiro cristão é aquele que pratica a justiça. Ele vive em conformidade com a justiça de Deus, e não com o seu espírito vingativo, e não conforme a justiça que é corruptível deste mundo. Não, ele conhece a verdade e ele combina a sua vida com a verdade, ele ajusta a sua vida com a verdade, e é nesse sentido que João está dizendo que o verdadeiro cristão é aquele que pratica a verdade. Este é o que nasceu de Deus. Ele diz também que, como sinal de alguém que verdadeiramente foi regenerado, é que ele tem amor pelos seus irmãos. Capítulo 4, verso 7, João diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Uma das marcas mais irrefutáveis de cristãos verdadeiros é que estes cristãos que nasceram de Deus, eles têm um profundo amor pelos seus irmãos. Eles amam aqueles que foram gerados pelo Pai. Eles têm prazer de estar na comunhão dos santos. Eles não têm repulsa, eles não têm antipatia, eles não têm desprezo, eles não subestimam a comunhão dos santos. Eles buscam manter a comunhão uns com os outros, eles buscam ter relacionamento uns com os outros, dando forças uns para os outros. Ele se vê parte do corpo, ele se vê parte de um todo. E João dá um outro sinal, uma outra evidência de crentes verdadeiros. Eles creem que Jesus é o Cristo, e por esta fé eles vencem o mundo. E é isso que João trata aqui no capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Como eu sei se sou regenerado? Se eu creio que Jesus é o Cristo. Crer em Jesus, este é o primeiro fundamento da vida cristã. Acreditar que Jesus é o Cristo é confiar que Ele é o Messias. A palavra Cristo em grego é Christos, que é uma versão da palavra Meshiach em hebraico. Essa palavra, tanto no hebraico como no grego, tem um só significado: ungido. Crer que Jesus é ungido. Isso significa dizer que Jesus é aquele que veio como cumprimento das profecias para cumprir a missão redentiva proclamada pelos profetas. Os gnósticos daquela época negavam a identidade de Jesus como Cristo. É isso que nós lemos no capítulo 2, verso 22. Confira por gentileza, capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E já tinha adentrado a igreja a noção de que Jesus existiu como um homem histórico, mas de que ele não era o Cristo, ele não era o Filho de Deus, ele não veio para nos redimir do pecado, ele não veio para nos justificar do pecado e nos reconciliar com Deus. E eles tinham convencido alguns crentes a respeito deste assunto. Portanto, João mostra que o verdadeiro cristão é aquele que não apenas tem informações, que acredita. Este acredita, ele compromete a sua própria vida com a verdade de que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, de que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem na condição humana, com carne e com sangue, que assumiu o nosso lugar diante de Deus para cumprir a exigente justiça do Senhor. Ele padeceu nas mãos de pecadores, foi sacrificado, sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, consumando a obra de justificar do pecado todo aquele que crê, segundo as profecias. Este é Jesus, o Cristo. Ele veio cumprir tudo aquilo a respeito
dele que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Ele foi ungido por Deus. Antes que o mundo fora criado, Jesus já tinha sido consagrado para vir ao mundo, para cumprir a missão de resgatar a mim e resgatar a você, de maneira que a nossa salvação não foi um acidente. Cristo veio em cumprimento aos decretos eternos de Deus, e a minha e a sua salvação foi planejada pelo Senhor. Tudo foi planejado pelo Senhor. E esta fé é aquela que nos dá forças e coragem para enfrentarmos este mundo. Essa é a certeza que nós temos. Todos nós somos filhos de Deus no sentido criacional, porque Ele criou todos nós, e se nós existimos, existimos por causa do Senhor. Mas só são filhos de Deus quanto à salvação somente aqueles que receberam a Jesus, a saber, os que creem no seu nome. Estes receberam poder de serem feitos filhos de Deus, diz o João no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 12, porque eles nasceram de Deus. Esses são os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Em segundo lugar, a respeito deste tripé, destes três fundamentos: primeiro, crer; segundo, amar os nossos irmãos. Este é o segundo fundamento que João esclarece para nós aqui, ainda no verso 1, mais a parte B, onde ele diz o seguinte: e todo aquele que ama ao que o gerou, se referindo a Deus, também ama o que dele é nascido. Se eu amo a Deus, invariavelmente eu amarei os meus irmãos. Se eu não amo a Deus, a minha ausência, a minha falta de amor a Deus refletirá na maneira como eu vou tratar o meu irmão. Com a salvação vem um profundo amor por aquilo que Deus ama, e este amor inclui todos aqueles que já foram convertidos. Eu amo tanto o Senhor que eu me importo com aquilo que Ele ama. Eu amo tanto a minha esposa e sou apaixonado por ela, de coração, que aquilo que para ela é importante, para mim é importante, porque eu amo a minha esposa. E João está dizendo que se nós amarmos a Deus verdadeiramente, nós teremos amor, teremos respeito, teremos zelo, teremos reverência por aquilo que para Ele é sagrado. Aquilo que para Ele é sagrado. E o fato de sabermos que os meus irmãos nasceram desse Deus, faz com que os meus irmãos sejam objeto do meu amor. Antes, João disse no capítulo 3, verso 14, que amar os nossos irmãos, a igreja, é uma das evidências de que passamos da morte para a vida. Olha o nível de profundidade e de seriedade que João trata este fundamento. Como amar meus irmãos é uma evidência de que eu passei da morte para a vida. Eu nasci de novo. Eu não estou mais espiritualmente morto diante de Deus. Eu vivo para Deus. E a evidência disso é que eu tenho um amor pelos meus irmãos, pela igreja do Senhor. Esse amor não é voluntário, porque a rigor, meus irmãos, a nossa natureza, ela gosta de barganha. Nós amamos aqueles que fazem um bem para nós. Nós amamos aqueles que falam bem de nós. Nós amamos aqueles que nos dão presentes. Dificilmente nós amaremos alguém que nos odeia. Dificilmente nós amaremos alguém que faz mal para nós. Dificilmente nós amaremos alguém que tem prazer em destruir a nossa reputação e a nossa credibilidade. Dificilmente nós amaremos alguém que só causa prejuízo. Esse amor no nosso coração, na nossa natureza, ele não é voluntário. Nós não somos capazes de amar uns aos outros. Não somos. A menos que nós de fato amemos a Deus, porque Deus é a fonte do amor perfeito. Somente Ele pode nos ajudar a amar os nossos irmãos, de modo que é impossível amar a Deus e ao mesmo tempo não amar os nossos irmãos, algo que ele diz no capítulo 4, versos 20 e verso 21. Confira, por gentileza, o que dizem esses versos, capítulo 4, versos 20 e verso 21. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão,
a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, se eu me nego a perdoar o meu irmão, se eu me nego a reconciliar com o meu irmão, se eu me nego a servir e acudir o meu irmão em necessidade, como pode habitar em nós o amor de Deus? Diz o apóstolo João no capítulo 3. No capítulo 3, verso 17. Como pode habitar o amor de Deus em nós? Com esta evidência. Com essa evidência. Sendo assim, o amor entre cristãos é inseparável da obediência aos mandamentos do Senhor, que é o terceiro fundamento que ele lança aqui nos versos 2 até o verso 3. Aqui nos versos 2 e verso 3, João continua dizendo o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos, eles não são penosos. João chama atenção para o caráter fundamental deste ensino de amar os nossos irmãos como fundamento da verdadeira fé para com Deus. Em toda a epístola, João repete 6 vezes a exortação de praticarmos ou guardarmos os mandamentos. 6 vezes João está falando, batendo na mesma tecla. E o mandamento sobre o qual se refere aqui é explicado no capítulo 3, verso 23. Pode virar a página da sua Bíblia novamente. Olha que João explica este mandamento, quando ele diz no verso 23 do capítulo 3: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O amor de Deus e aos nossos irmãos e os mandamentos estão ligados aqui. A gente percebe aqui facilmente na leitura dos versos 2 e verso 3, como João relaciona o amor com o mandamento. A força deste mundo está o tempo todo tentando separar esses dois pilares, o amor do mandamento. Mas o verdadeiro amor deriva da obediência aos mandamentos do Senhor. Eu não posso definir o amor à parte dos mandamentos do Senhor. Ora, se eu digo que amo a Deus, mas ando por caminhos de promiscuidades tais, que eu lá na frente vou dizer, olha, isso eu pratico por causa do amor, esse amor não é o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro nos impede de trair a aliança do nosso casamento. O amor verdadeiro nos impede, causa restrições, constrangimentos da nossa consciência, para não violarmos a pureza e a consciência dos meus irmãos. Eu não posso dizer que isto é amor, quando em desobediência aos mandamentos do Senhor, eu estou praticando essas coisas. O verdadeiro amor, ele deriva da obediência aos mandamentos do Senhor. E é no cumprimento dos mandamentos do Senhor que nós conhecemos e experimentamos o verdadeiro amor. É o que Jesus diz em João capítulo 14, verso 21. Ele disse o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O verdadeiro amor é aquele que se traduz ou é evidenciado pela prática, pela obediência aos seus mandamentos. E esses que obedecem à palavra de Deus, esses que têm reverência e respeito pela palavra de Deus, não apenas para conhecê-la, mas para atendê-la, estes são alvos do amor de Deus de uma maneira íntima, pessoal, particular. Porque a promessa é que será amado pelo meu Pai, disse Jesus, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O verso 3 evidencia que o amor de Deus é revelado pela obediência aos seus mandamentos. O texto aqui da nossa leitura, verso 3 do capítulo 5. Sabemos que eles são altamente exigentes, enquanto nós somos imperfeitos. Os mandamentos de Deus, eles são um reflexo da pureza, da santidade e da justiça do Senhor. De maneira que, sendo nós imperfeitos, perguntamos
Até que ponto nós podemos cumprir esses mandamentos? Será que nós não somos incapazes de cumprir esses mandamentos? De amar os nossos irmãos? Como eu posso atender os mandamentos do Senhor, sendo eu tão imperfeito? João responde apontando para a fé como o caminho para uma vida obediente e vitoriosa. Por isto, teve que explicar que os seus mandamentos não são penosos. Final do verso 3, os mandamentos do Senhor não são penosos. Porque a partir daqui, o que João vai fazer, vai apontar para a fé como este caminho, no qual temos a segurança de cumprir os mandamentos do Senhor. Crer em Jesus influencia a nossa vontade, influencia a nossa consciência, tornando o que antes era uma sobrecarga em um jugo suave e um fardo leve de carregar, estando ao lado do Senhor Jesus Cristo. A única possibilidade de cumprirmos os mandamentos do Senhor é se nós andarmos com o Senhor Jesus Cristo, o conhecê-lo de verdade, de todo o nosso coração, e o temermos. E aí então, o Senhor Jesus ao nosso lado vai nos dar uma nova percepção sobre os seus mandamentos. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Os mandamentos parecem penosos, opressores, muito pesados, somente quando deixamos de confiar em Jesus para confiar na nossa capacidade de cumpri-los. Aí, neste momento, os mandamentos do Senhor são pesados. Obedecer a palavra do Senhor é realmente algo impossível. Impossível. Isto é mais claramente compreendido nos versos seguintes aqui, onde ele explica a vitória do cristão, versos 4 até o verso 5. O verso 4 começa com uma conjunção porque. Veja que ele está explicando o que ele disse antes, sobre amar os nossos irmãos, cumprindo os mandamentos de Deus. Amar a Deus, cumprindo os mandamentos do Senhor. Esse é o mandamento do Senhor. E eles não são penosos. Por que eles não são penosos? João vai explicar agora no verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui ele diz que o princípio da vitória reside em todos os nascidos de Deus, e que este princípio é a fé. O cristão vitorioso é o cristão que se mantém firme e fiel ao Senhor, mesmo quando o mundo inteiro está conspirando contra ele. Essa é uma vida de vitória. Essa é a prosperidade do crente. Quando a saúde vai embora, quando a crise chega na porta da sua casa, quando os bens vão embora, quando tem que enfrentar o luto, o crente vitorioso diz nas palavras de Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A verdadeira fé não é aquela confessada quando todas as coisas estão bem, especialmente quando todas as coisas estão indo muito mal, quando todas as coisas estão indo contra tudo aquilo que nós acreditamos. A verdadeira fé diz contra todos aqueles que estão arguindo, o pressionando: o meu Senhor é Jesus Cristo. João está falando para uma audiência num contexto onde o amor a Deus não era essa abstração filosófica, não era uma poesia, não era uma canção, não era uma declaração romântica para convencer o coração de alguém. O amor a Deus foi experimentado e provado nos dias de João, diante das bestas, diante de soldados que perseguiram e mataram membros da família. E ali eles conheceram o que significa amar a Deus no seu sentido mais rigoroso. Amar a Deus e ter uma vida vitoriosa só é possível pela fé na pessoa de Jesus. Somente aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus, porque a fé é a experiência de vitória contínua pela obediência aos mandamentos do Senhor. Os cristãos sabem, enquanto percorrem o caminho da obediência, suas falhas, suas imperfeições são supridas pela obediência de Cristo. Ele quem cumpriu completamente, plenamente e perfeitamente todos os mandamentos do Senhor. E ao lado de Jesus, o crente se sente um verdadeiro vitorioso. Eu me recordo daquela experiência do elefante que estava se arrumando
para ir para uma grande festa. Ele já estava um pouco atrasado. Ele correndo, estava ali arrumando. Colocou a sua melhor roupa, a sua gravata, calçou o seu melhor calçado. Um elefante bem grande, bem forte. Ele se preparou, ficou bem arrumadinho. Então ele resolveu sair em direção à festa para a qual ele tinha sido convidado. E quando ele estava se aproximando da festa, ele percebeu que tinha uma grande multidão reunida, um aglomerado de pessoas. Isso foi antes da pandemia. Estavam muito aglomeradas aquelas pessoas. E quando aquela multidão viu aquele grande elefante se aproximando, a multidão, ela abriu caminho para o elefante passar. Naquele momento, um ratinho muito pequenininho do lado do elefante disse para ele assim: olha o impacto que nós estamos criando. Porque esta é a sensação que temos quando nós andamos com Cristo. Quem será contra nós se Deus é por nós? Ninguém. Então a possibilidade de vivermos uma vida vitoriosa é andando com Jesus. Porque mesmo sendo fracos e pequenos, ao lado do grandioso e majestoso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós nos sentimos grandes, nos sentimos fortalecidos, encorajados. E é isso que João está declarando, que a verdadeira vitória do crente está na fé em Jesus Cristo. O mundo, meus amados irmãos, é o campo das transgressões. João está dizendo aqui no verso 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O mundo é este campo de transgressões, é o sistema de vida caracterizado pela desobediência a Deus, e ele só pode ser superado pela certeza de quem é Jesus. Essa certeza nos protege das seduções para uma vida de desobediência. Estamos o tempo todo sendo pressionados a vivermos em desobediência a Deus, a negarmos os seus mandamentos, a negarmos os conselhos da palavra de Deus. E essa certeza sobre quem é Jesus é a certeza que pode nos dar forças contra essas tentações. Também afastar os falsos mestres que insistem em propagar as suas mentiras, suas falsas doutrinas. Mas pela certeza que temos sobre quem é Jesus, essas doutrinas não podem convencer os nossos corações, a ponto de que eles mesmos vão se afastando, porque já percebem que não podem convencer crentes convictos, maduros, que têm as suas raízes aprofundadas na verdade do Evangelho. Essa certeza também nos livra da culpa quando falhamos, porque a fé no vitorioso Filho de Deus nos une a Ele, a tal ponto que jamais podemos nos sentir vencidos pelo mundo, porque Cristo está ao nosso lado e é Ele quem carrega a mim e a você nos seus braços. Eu quero terminar aqui fazendo 2 apelos. Primeiro, aqueles que creem em Jesus, toda a nossa vida cristã está fundamentada na fé, no amor e na obediência. A fé é a causa do amor e da obediência. Nós que cremos em Jesus Cristo e temos certeza da vida eterna no nome dEle, temos que desfrutar, buscar, praticar o amor entre nós e vivermos uma vida obediente aos seus mandamentos. O autor de Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É impossível, porque a fé é a causa de todo o mais na vida de um cristão. Ela não pode ser compreendida apenas como uma experiência intelectual, um acúmulo de convicções de que determinadas informações são verdadeiras. Isso não é fé. Ela deve ser um impulso que nos projeta a amar a Deus e amar os nossos irmãos. Ela deve ser exercida no nível de comprometimento com aquilo que nós cremos. Eu creio e por isso eu amo os meus irmãos. Eu creio e por isso eu obedeço os mandamentos do Senhor. No capítulo 2, verso 6, João já tinha dito: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, o desafio de amar a Deus acima de todos os nossos interesses e conquistas alcança cada um de nós nessa noite. Se hoje Deus
pedir de mim e de você o que nesta vida consideramos aquilo de maior valor, que custamos conquistar, que custou conquistar. Se Deus hoje te pedir o que você considera mais importante nessa vida, você está preparado para oferecer a Ele? Você está preparado para renunciar? Porque o nosso amor a Deus deve comprometer tudo aquilo que nós temos como interesse e também de conquistas nessa vida. Porque o amor a Deus é o mais precioso valor que um cristão pode ter. Amar os nossos irmãos, servindo-os com os nossos dons e com os nossos bens. Deus nos habilitou para amar os nossos irmãos. Amemos os nossos irmãos. Se alguém te ofendeu, perdoe. Não porque ele merece, porque ele não merece. Perdoe porque Deus te perdoou, exercendo graça a favor da sua vida, quando você não tinha nada para convencer Deus de te oferecer tão grande bondade. Perdoe, porque o Senhor te perdoou. Ame a sua igreja, ame o seu povo, amemos uns aos outros. Esta é a reunião daqueles que nasceram de Deus e que desejam participar desses cultos públicos. Tenhamos amor pela igreja e pela reunião dos santos, porque assim nós estamos demonstrando o nosso amor a Deus e praticando os seus mandamentos. Se integre à vida da igreja, contribua com a vida da igreja, porque com as suas contribuições, investimentos estão sendo feitos na vida de muitos, aqui, em outros lugares do Brasil, como na comunidade de Silêncio, no Pará, e em tantos outros lugares através dos nossos missionários. Se informe a respeito da sua igreja, se integre, participe, ame aquilo que nasceu de Deus, ame aqueles que Deus ama, ame o seu povo. E eu quero me dirigir àqueles que ainda não confessaram Jesus como seu Salvador. Eu quero fazer um apelo a você. Creia que Jesus é o Cristo. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Tenha coragem. Se o Espírito de Deus está te convencendo dessa verdade, tenha coragem de levantar a sua voz e dizer: eu creio. Mesmo quando há conspiração contra a nossa fé, levante-se e creia, confesse Jesus como seu Senhor. E eu tenho certeza que você há de experimentar a vida eterna que Ele garante a todos aqueles que creem no seu Filho. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Ele. Ele está com seus braços abertos para te receber, assim como você está. Ele te ama e Ele provou o seu amor através do seu Filho pendurado naquela cruz. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, veio ao mundo para resgatar pessoas como eu e você, que não merecia nada da sua presença, mas Ele nos amou. Ele nos amou, e o seu amor nos constrange a amá-lo. E eu quero te convidar nesta hora a baixar a sua cabeça e a confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Vamos orar.